Olá, pessoal, tudo bem? Essa semana a gente vai falar um pouquinho sobre os conflitos atuais da América Latina, tá? E para isso, dessa vez eu quero começar a aula puxando a sardinha aqui para o meu lado, falando sobre a geografia. Né? A geografia é a ciência que atua de modo intenso ao analisar o espaço geográfico. Eu sei que vocês já ouviram muito falar sobre isso, né? O espaço geográfico, ele corresponde ao espaço construído pelas atividades humanas e pela sociedade, sendo por ela explorado e corretamente transformado. Ele difere-se do meio natural por ser um local onde imediatamente se observa a atuação do ser humano sobre o meio, né? Onde o ser humano transformou aquele lugar que antes era um meio natural, com a geração de seus respectivos impactos. Então, trata-se de um conceito que possui várias definições e abordagens. De maneira geral, é correto dizer que a produção do espaço geográfico, ou seja, ele é resultante das atividades sociais nas esferas econômicas, cultural, educacional e outras, tá vendo? A gente está aprofundando um pouquinho lá do sexto ano, lembram? Por esse motivo, compreende também uma forma de entender o próprio ser humano e a estrutura das sociedades. Assim sendo, o espaço é parte constituinte da sociedade que o constrói e, de certa forma, é reflexo dela, sendo produto das visões do mundo, práticas sociais, religiões, culturas e, é claro, do poder. Atualmente, podemos dizer que o nosso espaço atual é fruto não só da sociedade contemporânea, mas também de um produto do seu passado. E quem que estuda tudo o que acontece no espaço geográfico? A geografia. Então, diante disso, estudar os conflitos sociais, econômicos e políticos é de muita importância. Então, nessa aula, eu quero passar para vocês um pouquinho sobre a crise na Venezuela. Muito se ouve falar, né, da crise na Venezuela, que a gente está recebendo refugiados, né, que a população está passando necessidade, mas vamos entender como isso começou, né? A crise na Venezuela já dura mais de 5 anos. Desde o final do governo de Hugo Chávez, em 2013, o país vem enfrentando a maior recessão de sua história. A retração econômica é tão intensa que a maioria da população está vivendo com recursos mínimos, com a falta de alimentos, energia elétrica e insumos básicos. De 2013 até 2019, o produto interno bruto do país caiu 50% ou mais, segundo o Banco Central da Venezuela. Os números só confirmam o caos em que o país petroleiro vive até hoje. A Venezuela é um país com mais de 30 milhões de habitantes e guarda as maiores reservas de petróleo do mundo. A queda dos preços deste recurso natural foi um dos grandes agravantes da crise enfrentada pelos venezuelanos. Olha só, em maio de 2017, a população foi às ruas em protesto contra a crise na Venezuela e também as mudanças políticas ocorridas depois que o presidente Nicolás Maduro retirou os poderes do Congresso, que basicamente é formado por opositores. A crise na Venezuela começou com as políticas populistas adotadas por Hugo Chávez na chamada Revolução Bolivariana. Este foi o nome dado pelo então presidente da Venezuela, às suas políticas de governo inspiradas nas ideias de Simón Bolívar. Porém, o estopim da crise foi a queda das cotações de petróleo a partir de 2015. Por quê? Em função das grandes reservas de petróleo que a Venezuela possuía, o país baseou sua economia ancorada na cadeia petrolífera e não diversificou a economia do país para outros ramos. Então, assim, ele ficou focado só no petróleo. Então, quando houve a queda de preço do petróleo no mercado internacional entre 2014 e 2015, a economia venezuelana despencou drasticamente, reduzindo as suas receitas e as importações. Além disso, a produção sofreu queda em função da restrição de investimentos e também por causa da má gestão e corrupção na estatal Petróleos da Venezuela. Quando Hugo Chávez assumiu a presidência da Venezuela pela primeira vez em 99, a produção do petróleo era superior a 3 milhões de barris diários.
Atualmente, conforme dados da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, é cerca de 1,5 milhão de barris por dia. Então, caiu mais da metade. Então, vamos entender um pouquinho a crise do petróleo. No início dos anos 2000, a cotação do barril superava os US$ 100. Em 2008, o preço atingiu US$ 138. No entanto, a partir de 2014, as cotações do produto começaram a cair. Em janeiro de 2015, o valor era US$ 50 e um ano depois, em 2016, caiu para menos de US$ 30. Essa desvalorização aconteceu por várias razões. Entre elas, eu vou destacar para vocês a desaceleração da economia chinesa e crise na Europa, resultando em menor demanda pelo produto. Descoberta e extração de gás e óleo de xisto, especialmente nos Estados Unidos, competindo diretamente com o petróleo. Isso os outros países estão vendo que o petróleo ele é um produto que é esgotável, né, um recurso não renovável, cujo Venezuela achou que deteria o poder em cima dele, diante das suas reservas, só que os outros países estão buscando alternativas para substituí-lo. Nada mais justo, afinal que esse produto é um recurso não renovável. Crise diplomática entre Irã e Arábia Saudita, depois da invasão da embaixada saudita na cidade de Teherã em 2016. Recusa dos países da OPEP em reduzir a produção. Os integrantes da organização preferiam vender o produto por valores baixos e, com isso, inviabilizar a concorrência de outros produtores ou de produtos como o xisto. Vamos entender um pouquinho a dependência das importações, né? A importância de você vender mais do que comprar. Como a economia da Venezuela sempre se baseou no petróleo, não houve desenvolvimento de outras atividades, como a indústria ou a agricultura. Como se não bastasse isso, Chávez nacionalizou algumas indústrias, como as de cimento e aço, e ainda retirou propriedades rurais. Dessa forma, a produção nacional foi substituída pela importação, deixando a nação cada vez mais dependente do mercado externo. Alimentos, medicamentos e outros insumos essenciais precisavam ser importados de outros países, já que não havia produção interna. Com o agravamento da crise na Venezuela em 2017, faltou dinheiro para importar, né? Com isso, a população passou a enfrentar sérios problemas de desabastecimento. A consequência foi o racionamento de itens essenciais e a elevação de preços dos produtos, comprometendo ainda mais a qualidade de vida dos venezuelanos. A população empobreceu significativamente e o índice de pessoas, a chamada linha da pobreza, atingiu 87%. Lembra que eu havia comentado com vocês que cidades pequenas os preços das mercadorias é muito maior do que em cidades grandes, né? Porque em cidades grandes tem a concorrência e eles têm o produto acessível, eles fabricam os produtos para vender. Em cidades pequenas, a gente não tem o fornecimento de tudo, então a gente precisa buscar em outros lugares. Então, essas pessoas que buscam, que detêm o poder desse produto, elas vão cobrar um valor acima para poder compensar o fato dela ter comprado, dela ter buscado esse produto em outro lugar, o que faz os preços subirem. Queria falar um pouquinho para vocês sobre a inflação na Venezuela. Mas para entender o conceito de inflação, a gente precisaria de uma aula só disso, porque é meio complicado, sabe? Assim, para mim passar para vocês de maneira remota e de forma tão rápida. Então, a inflação é uma definição formal do aumento contínuo e generalizado dos preços no mercado. Para tentar controlar a inflação, o governo adotou políticas equivocadas, como restrições à compra de dólares pela população e emissão de papel moeda para cobrir o rombo das contas públicas. Mas isso não funciona. É igual o governo brasileiro está restringindo a questão de você poder sacar lá o fundo emergencial, porque ele quer que a população utilize os meios digitais, porque não se pode produzir papel moeda, porque isso pode levar a uma crise econômica no país, tá? Mas se a gente tiver uma outra oportunidade, a gente fala só sobre isso, tá? Então, o impacto disso foi o aumento da inflação. A hiperinflação levou à falta de dinheiro em circulação, uma vez que as pessoas precisam de muitos mais bolívares para comprar qualquer coisa, porque o dinheiro venezuelano vale muito pouco. É como se a gente comparasse o dólar com o real. Um dólar equivale a R$ 5 mais ou menos nesse momento, não é?
Então, quem não utiliza meios eletrônicos de pagamento precisa levar pilhas de notas para as compras. Crise política, né? Atualmente o país está dividido entre os chavistas e seus opositores. O chavismo defende a maior participação social na política e tem um viés socialista. O principal partido político que representa esse pensamento é o Partido Socialista Unido de Venezuela. Esse partido vem se mantendo no poder em função de uma alteração constitucional promovida por Chávez em 2009, estabelecendo que não há limite para a reeleição do presidente. Ele presidiu o país até sua morte em 2013, quando o vice Nicolás Maduro foi eleito com a promessa de dar continuidade às políticas do antecessor. Com a crise e as medidas equivocadas adotadas por Maduro para controlá-la, houve vários protestos populares. Em 2015, o presidente perdeu o controle do parlamento e, em resposta, convocou uma Assembleia Nacional Constituinte, reduzindo o poder no legislativo. Maduro foi reeleito, mas as eleições foram contestadas dentro e fora do país, pois o índice de abstenção atingiu 54%. O principal opositor passou a acusar o governo de coagir os mais pobres, uma vez que Maduro prometeu um benefício extra concedido pelo Estado para as pessoas comparecerem ao pleito. A atitude resultou da suspensão da Venezuela na Organização dos Estados Americanos, por ilegitimidade nas eleições e desrespeito à Carta Democrática Interamericana. Por sua vez, o presidente Donald Trump decretou sanções econômicas à Venezuela. Agora, e a relação do Brasil com a Venezuela? Com a crise social e política, muitos venezuelanos passaram a migrar para o território brasileiro. Em algumas cidades de fronteira, a entrada dessas pessoas trouxe problemas, como falta de moradia e dificuldade de atendimento nos serviços públicos. O estado de Roraima, inclusive, solicitou em agosto de 2018 ao Supremo Tribunal Federal o fechamento temporário das fronteiras com a Venezuela. Mas nem todos os estados brasileiros adotam atitudes tão drásticas. Santa Catarina, por exemplo, está recebendo os imigrantes levados de Roraima para lá com aviões da Força Aérea Brasileira, que participa da Operação Acolhida. Então, né, pessoal, espero ter conseguido passar um pouquinho, que eu achei um assunto muito importante para vocês entenderem a questão da crise na Venezuela, né? Vocês devem ter percebido que esse vídeo ficou bem longo, comparando com os que eu já mandei para vocês, mas é porque esse é o último vídeo do bimestre, tá bom? Fiquem atentos às atividades que precisam ser encaminhadas, tá? Os ruídos que vocês estão ouvindo ao fundo, esse vídeo eu demorei muito tempo para conseguir gravar, porque vocês sabem que eu tenho um bebê, aí passa o carro de som, aí o cachorro late, e se eu for parar e regravar tudo para ficar perfeito, eu não vou conseguir. Eu preciso de um estúdio aqui, gente. Vocês não têm noção da dificuldade de estar gravando esses vídeos, tá? Mas com esse vídeo a gente está fechando o segundo bimestre. Na semana que vem vocês vão ter atividades, tá? Mas vocês vão ficar sabendo um pouquinho mais pra frente, tá bom? E para fechar o bimestre, quem tiver com atividade atrasada, correr atrás para estar terminando, tá bom? E aí, como atividade dessa semana, vocês vão falar um pouquinho aí sobre a crise na Venezuela, né? O que levou o país ao colapso econômico e à maior crise de sua história. Bons estudos!